Amém. Glórias a Deus. Vamos, mais uma vez, ouvir a voz do Senhor. Vamos estar compartilhando juntos a palavra do Senhor. O texto que vamos estar meditando nessa noite está na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Então, vá procurando já na sua Bíblia. Carta aos Romanos, capítulo número 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. É o desafio de amar. E vamos estar, nessa noite, vendo com mais detalhes aqui como podemos amar a Deus e também ao nosso próximo. No mês passado pregamos sobre isso e vamos estar falando mais uma vez desse tema, num outro texto, e aqui a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes mais específicas. Quando no domingo passado vimos o maior mandamento, que também é o maior desafio, de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, coração, com todas as forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Esses são grandes desafios. E aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele dá várias diretrizes, não são todas, porque para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, engloba tudo na nossa vida. Mas as diretrizes que Paulo nos dá aqui, nesse trecho da carta aos Romanos, são muito importantes, muito pontuais, e vale a pena relembrarmos isso. Com certeza é um texto que você já leu, talvez diversas vezes, e nós vamos estar recordando aqui aquilo que Deus nos falou. Estamos transmitindo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Você pode acompanhar por onde achar melhor. Então vamos fazer a leitura do texto. Diz-nos o texto: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas pedimos ter e aplicar a tua palavra às nossas vidas. Pai Santo, ajuda-nos a cumprir o mandamento de amarmos ao Senhor em primeiro lugar, a nós mesmos, ao nosso próximo e até mesmo aos nossos inimigos. Sabemos, Deus, que
Tudo isso só pode acontecer, se tornar uma realidade, quando dependemos do Teu Espírito. E pedimos-te, Pai, que nos ajude a ter em nossa vida o Teu Espírito controlando, dirigindo a nossa vida. Faz isso em nós, Pai, segundo Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo ao Senhor, amarmos a Deus. E o amor a Deus é transmitido, se torna uma realidade quando o servimos. E servir a Deus envolve o nosso tempo, nossos talentos, os nossos recursos, os nossos pensamentos, tudo o que temos e somos pode ser usado para o serviço ao Senhor, para o propósito do Senhor. Então, com tudo que você tem, você pode servir a você mesmo. Você pode cuidar apenas dos seus próprios interesses, mas com os mesmos dons, talentos e recursos, você pode cuidar dos interesses do Senhor, daquilo que é a vontade do Senhor. Não significa que servir ao Senhor requeira de nós os recursos que não temos, porque Deus não exigia de nós o impossível, mas com o que temos, com o que somos, nós podemos servir ao Senhor, podemos honrar ao Senhor. Então, de zelo, estamos falando de cuidado, estamos falando de valorização, de estarmos prestando muita atenção. Quando você tem zelo por algo, significa que você valoriza, que você cuida, que você... O compromisso com Deus, em primeiro lugar, nós devemos ter zelo por isso. A minha relação com Deus não é qualquer coisa. O fato de ter entregado a minha vida a Cristo, de ter me tornado cristão, de levar o nome de cristão, não é qualquer coisa. Não é como ter me associado a um clube, não é como qualquer outra coisa da minha vida. É a coisa mais importante, é a relação mais importante, é o compromisso mais importante da minha vida. Eu não posso abandonar ao Senhor. O Senhor jamais vai me abandonar. O Senhor jamais vai ser infiel para comigo. Ele não pode negar-se a si mesmo. No entanto, eu posso me tornar ingrato, infiel. Eu posso me tornar incrédulo. E eu devo ser zeloso no meu relacionamento com Deus para que isso não aconteça, para que eu não seja ingrato, para que eu não desvalorize o meu compromisso. Levar o nome de cristão deve ser algo que traz para a minha vida um comprometimento que vai me levar a preocupar-se com isso, tratar isso como algo importante, ser zeloso. Paulo fala ainda, irmãos, que o meu relacionamento com Deus deve ser algo que tem o fervor. Entenda bem, irmãos, Paulo no verso 11 está dizendo, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. E aqui, irmãos, a questão de ser fervoroso, a questão aqui é aquela coisa que a gente faz que aquece o nosso coração. Aquela situação em que a gente está fazendo algo que mexe com a gente, que desperta os nossos sentidos. Então, você paixão, com aquele fervor, está ali como um mero espectador, mas algumas pessoas parecem que estão dentro do campo, estão ali dentro dos exteriores, porque a pessoa pode ter uma performance, principalmente quando falamos do culto, da reunião, a pessoa levanta as mãos, é algo que aprendeu a fazer. Mas quando a Bíblia fala fervorosos de espírito, é que quando estamos participando do culto, seja ele na reunião ali, junto com os irmãos, ou como nós estamos agora, ouvindo uma mensagem através da internet,
nós podemos ouvir essa mensagem com fervor. Eu estou recebendo a palavra, é Deus que está falando comigo, meu coração está ali ardendo, como expressam os discípulos no caminho de Emaús. Eles dizem um para o outro, não estava ardendo os nossos corações enquanto ele nos falava? Isso é o que Paulo está dizendo, ser fervoroso de espírito. O espírito é algo interior, está lá dentro de nós, por fora. Nós podemos ou não estar externalizando isso, mas a atenção, a concentração, a comoção fazem parte da relação com Deus. Então, quando eu sirvo a Deus, quando eu estou na presença de Deus, trabalhando ou ouvindo a Deus ou falando com Ele, eu devo ser fervoroso no Espírito, esse envolvimento, esse comprometimento que não é apenas o movimento exterior, a performance, a coreografia, mas é algo que lá no nosso interior está acontecendo, algo muito intenso e especial. Paulo fala ainda que o amor a Deus, o serviço a Deus, ele deve envolver, irmãos, a alegria. Olha só, e o motivo da alegria, ele fala, regozijai-vos na esperança. Qual que é a esperança? Quando falamos de esperança no Novo Testamento, estamos falando da certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança do cristão. O encontro com o Senhor Jesus, a glorificação, o momento em que ele virá nos buscar. Então, servimos a Deus na esperança desse glorioso dia, quando completarmos a nossa salvação, quando este corpo passar por uma transformação e nos encontrarmos com o Senhor, ou se já estivermos adormecidos, mortos, vamos estar ressuscitando com um corpo glorioso para nos encontrarmos com o Senhor. Então, essa esperança deve trazer alegria para nós, saber que um dia eu vou estar com o Senhor Jesus no céu, morando com Ele, ao lado dele. Essa esperança nos traz alegria, a certeza de que tudo vai passar e que o futuro glorioso nos aguarda. Então, a alegria faz parte da vida do cristão, porque nós somos forasteiros aqui nesse mundo. Esta não é a nossa pátria, este não é o nosso lugar. Nós somos cidadãos dos céus e aguardamos o Senhor Jesus que virá nos buscar. Então, isso traz alegria para o caminhar cristão, porque estamos servindo a um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que conhece a nossa vida e que há de nos recompensar. Não é como trabalhar numa empresa e fazer o melhor e se dedicar e, de repente, por uma questão política ou por uma questão humana de não observar ou de não recompensar, não reconhecer, você não receber promoção alguma. Isso pode acontecer. Às vezes, pessoas trabalham com muita fidelidade e comprometimento e não têm a reconhecimento. Jesus nos diz lá em João 16:33, elas são passageiras. Nós não vamos viver atribulados, mas nós vamos passar por tribulações. Nós estamos passando por um momento tribuloso, por um momento difícil, por um momento complicado. Hoje, por exemplo, a Érica sentindo alguns dos sintomas que as pessoas têm falado do Covid-19, ela foi fazer o teste. Graças a Deus, nesse primeiro momento, deu negativo. Mas ela pode contrair esse vírus, como eu e qualquer outra pessoa, e passarmos aí por um momento de dificuldade, de luta, porque é uma epidemia que tem atingido o mundo todo. E é um momento de tribulação. Mas o que temos que fazer? Sermos pacientes, aguardarmos, porque é algo passageiro, é algo que podemos enfrentar com a graça de Deus e é algo que vai passar. Paulo fala também, vamos estar nos com Deus, nós devemos estar orando, se comunicando com Ele, ouvindo a Ele, e a oração requer de nós perseverança. Podemos falar durante o dia com diversas pessoas ou não, mas
É imprescindível para a vida do cristão falar com Deus, ouvir a Deus, manter contato e comunhão com Deus. Existem algumas conversas que nós procuramos adiar, mas com Deus nós não podemos evitar. Nós temos que falar com Ele, nós temos e precisamos muito de ouvir a voz do Senhor. Então, Paulo nos dá essas dicas para amarmos a Deus. Ame ao Senhor e seja zeloso. Ame ao Senhor e seja fervoroso no seu amor pelo Senhor. Você precisa desenvolver a alegria da presença de Deus, se alegrar com Ele, desfrutar da comunhão com Deus. Ser paciente, porque servir ao Senhor não só são apenas rosas, mas há espinhos nesse caminho, e por isso temos que ter paciência, porque vamos enfrentar tribulações, mas vamos estar perseverando, falando com Ele sobre todas as coisas, o tempo todo, porque Ele nos ouve e nós podemos recorrer a Ele. Agora, Paulo também no texto nos dá várias diretrizes para amar ao próximo. Então, como eu posso amar ao próximo? Primeira coisa que Paulo destaca aqui no verso número 9, irmãos, é que o amor ele deve ser sem hipocrisia. Essa palavra hipocrisia, ela foi muito usada no Novo Testamento. Jesus usou demais a palavra hipocrisia, hipócrita, e ela foi derivada, sua origem vem do teatro grego, quando os atores eles colocavam uma máscara, e essa máscara se chamava hipócrita, porque no pensamento da época, eu não sou eu mesmo no palco, eu estou interpretando alguém. Então, por isso, ele colocava uma máscara para deixar muito claro que aquilo é um personagem, não é ele, não é a vida dele, não é o seu comportamento. Daí, então, a palavra começou a ser usada como sinal de o que nós dizemos popularmente, aquele que tem duas caras, aquele que vive com máscaras, aquele que não se revela, que disfarça, que tenta enganar. E, irmãos, a pior coisa que existe nos nossos relacionamentos é quando há hipocrisia, é quando disfarçamos, é quando nós escondemos aquilo que sentimos, que pensamos, e a pessoa está acolhendo um sentimento que não é verdadeiro, dizendo que isso não é verdade. Então, Paulo destaca, irmãos, que no mundo da época, irmãos, se você estudar sobre o comportamento no Império Romano, as trapaças, os enganos, era a bajulação por interesse, era muito grande, as pessoas querendo umas atropelar as outras, que não é muito diferente do nosso tempo. No trabalho, você pode, às vezes, conviver com uma pessoa que você acha que gosta de você e, no fundo, descobrir que essa pessoa ela não gosta, ela está apenas disfarçando. Então, na época, as pessoas tinham e aprendiam e viviam uma vida de hipocrisia, de disfarce. Não eram relacionamentos verdadeiros. E Paulo fala, na vida cristã, o nosso relacionamento com o nosso próximo não pode ser baseado na hipocrisia. O amor deve ser genuíno, verdadeiro. Então, se eu digo que amo o irmão, eu devo falar a verdade a ele, não fingir, não disfarçar. Então, a hipocrisia no relacionamento é quando não dizemos a verdade, é quando disfarçamos, é quando falamos para agradar a pessoa e, na verdade, nós não estamos falando a verdade. Então, a hipocrisia, irmãos, é uma das coisas que vai estar destruindo. Quando a Bíblia fala, ame o seu próximo como a si mesmo, quando você faz uma comida, por exemplo, convida alguém para ir à sua casa e pergunta, gostou? E a pessoa fala, nossa, estava maravilhoso. E aí, quando ele sai, fala, pelo amor de Deus, estava tudo ruim.
Você gostaria que fizesse isso com você? E você pensando que a sua refeição foi a melhor porque foi elogiada e você não fez nada de bom. Quando você faz uma apresentação e as pessoas batem palma, mas na verdade por dentro demais a pessoa. E quando nós vivemos um relacionamento de amor, a Bíblia fala que a hipocrisia deve ficar de da cordialidade, no verso número 10. Olha aí, amai-vos cordialmente uns aos outros. Então, a questão da cordialidade é a questão do relacionamento respeitoso, do relacionamento educado, do relacionamento que vai envolver aí o ato de sermos cordiais uns com os outros. É ser polido no falar, é falar com sabedoria, é transmitir os nossos sentimentos de uma maneira respeitosa, educada. Paulo fala que amar ao próximo deve envolver não ser hipócrita, ser cordial. No verso de número 10, ainda, Paulo fala da questão da honra. Irmãos, nós podemos honrar uns aos outros, que honrar é dar mérito. Então, adorar, nós devemos adorar exclusivamente ao Senhor, porque a adoração é a rendição, é o reconhecimento da superioridade, e o próximo não pode ser adorado, porque só Deus é digno de adoração. Mas nós podemos honrar as pessoas, dar mérito às pessoas pelas suas boas ações, pelos seus feitos, e a Bíblia fala para honrarmos as pessoas. E no relacionamento de amor para com o próximo, deve haver o ato de honrar, de reconhecer, de dar mérito às coisas boas praticadas, às coisas bonitas, às coisas bem feitas, às atuações que são dignas de louvor, de aplauso. Isso não é antibíblico, isso não é idolatria, isso é algo que nós podemos orar ao próximo. Também envolve a questão de prestarmos atenção nas necessidades uns dos outros. Olha o verso número 13, quando Paulo fala: compartilhai as necessidades dos santos. Você estar tentando fazer algo para ajudar, para auxiliar a pessoa, seja como for. A pessoa está procurando emprego, você faz indicações, você ajuda a mandar currículos. A pessoa está tendo dificuldade para ajudar o filho nas tarefas, você é professor, ajuda, auxilia, procura saber se a pessoa está precisando de algo e ajuda com algo que pode contribuir para a despesa do irmão, que está passando, às vezes, por uma necessidade, por uma fase difícil. Então, prestar atenção na necessidade do outro. Então, amor ao próximo. Se eu estiver passando fome, o que eu vou querer? Comer. Porque a fome não faz bem para ninguém. A fome mata, a fome desespera, a fome deixa a pessoa num estado difícil. Então, eu gostaria que alguém oferecesse comida para mim. Se eu tivesse com sede, eu gostaria de alguém oferecendo água. Então, eu vou beber água. Então, prestar atenção na necessidade do outro é uma maneira de amar. Então, por amor, nós procuramos ajudar, auxiliar as pessoas. E como? Com o que não temos? Não, com o que temos. Com nossos dons e nossos talentos, nós podemos ajudar o irmão a encher uma laje, a fazer um muro, sei lá, consertar uma rede elétrica na casa dele, que você tem essa habilidade, o irmão não tem, está passando por dificuldades. Então, a necessidade que o outro tem por amor, você vai estar oferecendo ajuda, hospitalidade, ainda no verso número 13, receber bem as pessoas. No tempo que nós vivemos, irmãos, isso não é tão comum como na época que as pessoas viajavam, por exemplo, na Jerusalém dos dias de Jesus,
onde pessoas iam para a adoração, não haviam hospedarias e muitas pessoas não tinham condições de pagar para se hospedar, mas eles iam para Jerusalém adorar ao Senhor. Por exemplo, o relato do nascimento de Jesus fala dele procurar hospedagem, e a lei de Deus mostrava para o povo que eles deveriam receber as pessoas. Era um mandamento do Senhor. Se você vê um estrangeiro, um viajante, que é do seu povo, receba-o na sua casa. Isso era praticado naquela época. Nos dias atuais, irmãos, não é tão comum, mas nós devemos receber bem as pessoas em nossa casa. A hospitalidade é essa questão de tratar bem a pessoa, se preparar para receber a pessoa, receber com alegria, receber a pessoa da melhor maneira possível. Isso é amor. Como é que você gostaria de ser tratado quando você vai na casa de alguém? Então, se alguém vier na sua casa, trate a pessoa desta mesma forma. Então, são algumas diretrizes, irmãos, para amarmos ao nosso próximo. Então, Paulo diz que esse grande desafio de amar ao próximo como a mim mesmo, que envolve muito mais do que isso, mas essas questões que Paulo colocou são muito importantes aqui. E Paulo vai além, irmãos, dizendo, verso número 16, Paulo fala da questão da retribuição aqui. Olha só, amar o próximo também envolve a questão da retribuição. Quando ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Paulo vai estar dizendo, no lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Então, essa questão aqui, irmãos, é muito importante para os nossos relacionamentos. A questão da gente estar sempre pensando, tal pessoa, tal irmão, tal parente, tal amigo fez isso por mim, eu devo procurar também fazer algo por ele. No dia do meu aniversário, ele me deu um presente. Quando ele fizer aniversário, eu também quero dar um presente para ele. Quando eu estava desempregado, ele trouxe cesta básica, ele veio na minha casa, ele quis saber, ele orou por mim, e eu devo procurar também me interessar por ele e por outras pessoas que passam por a mesma dificuldade, os mesmos problemas. A questão que Paulo fala da humildade nos relacionamentos, que é muito importante, irmãos, não ser sábio aos próprios olhos. Questão da pessoa, ela não ficar se vangloriando, deixe que os outros o elogiem, mas você mesmo não fique se vangloriando. A questão de colocar sempre o eu na frente, eu isso, eu aquilo outro, mas sim honrar aos outros, reconhecer, e as pessoas vão reconhecer você também. Não se preocupe tanto em receber, mas se procure em dar a honra, o mérito, a considerar os outros. São questões e diretrizes importantíssimas para o relacionamento de amor para com o próximo. Mas o desafio aumenta, irmãos. Quando no domingo passado falamos sobre amar ao próximo, vimos que Jesus nos ensina que o próximo pode ser qualquer um, até mesmo o inimigo. Se o teu inimigo ele estiver na pior situação, como é que você vai reagir? No Antigo Testamento, era o pensamento dos judeus era para amar o próximo e odiar os inimigos. Mas Jesus nos ensina, irmãos, que nós não temos inimigos. Da minha parte, eu não devo ter inimigo. Mas se as pessoas se fizerem meus inimigos, que é uma iniciativa deles e não minha, nunca devemos nós procurarmos ser inimigos dos outros. Pelo contrário,
né? Mas se as pessoas se tornarem nossos inimigos, como devemos reagir? E aqui Paulo dá algumas diretrizes, porque quando a Bíblia fala amai os vossos inimigos, como é que eu vou amar o meu inimigo? Vou ler um poema para ele? Vou fazer uma serenata? O cara é meu inimigo, me odeia, que é o mal. Está procurando de todas as formas fazer o mal para mim. Eu vou bater na porta da casa dele e falar: ô inimigo, vim aqui para dizer que eu te amo, vim aqui para fazer uma serenata para você. Não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Isso aí você pode estar até provocando mais ainda a pessoa, pode estar ironizando, mas a Bíblia nos dá algumas diretrizes. Como é que eu e você vamos conseguir amar os nossos inimigos? O que eu posso fazer com uma pessoa que é declaradamente meu inimigo, que é uma pessoa que me persegue, que vai contra mim? Como é que eu vou demonstrar amor por essa pessoa? E aqui Paulo ensina de uma maneira muito possível de ser praticada. E verso número 14, Paulo fala: abençoai os que os perseguem e não amaldiçoeis. E isso aqui, irmãos, está relacionado às nossas palavras, porque nós cristãos, nós não temos poder em nós de abençoar uma pessoa. Quem abençoa é Deus. Deus é que tem esse poder. Então, eu posso pedir a Deus para que abençoe essa pessoa. Então, isso eu posso fazer. Então, o que seria o abençoar? Ore por ele. Mas que oração que eu faço para uma pessoa que me odeia? Para ele cair numa cilada, para ele morrer, para acontecer algo difícil na vida dele, terrível? Não. Mas orar para que ele mude, para que ele se converta, para que ele tire a raiz de amargura do coração, para que ele mude os pensamentos, para que ele enxergue o Senhor Jesus, para que ele seja salvo. Então, abençoar é orar, é pedir as bênçãos de Deus para a vida de alguém. E amaldiçoar. Eu posso amaldiçoar uma pessoa, pegar o caldeirão lá? Não, isso é bruxaria. Cristão não faz bruxaria, cristão não vive esse tipo de coisas, não faz trabalho para ninguém, né? Encruzilhado, em cachoeira, isso daí não é da nossa religião. Mas seria falar mal dessa pessoa. Ao invés de não falar nada, ou ao invés de orar, nós estamos tomados, às vezes, por um ressentimento, ficar só falando sobre as coisas ruins, sobre os erros da pessoa, e isso seria amaldiçoar a pessoa, desejar o mal para a pessoa, né? Então, Paulo fala, amar o inimigo ao invés de falar mal, falar bem, ao invés de desejar o mal, orar para que essa pessoa tenha na sua vida o que é bom. No verso de número 17, Paulo vai dizer para não retribuir o mal por mal. O cara joga lixo na sua casa, você pega e vai lá e joga lixo na casa dele também. Não é? A pessoa vê você e xinga você, você vai xingar. Na nossa boca não deve ter nenhuma palavra torpe. Palavrões não fazem parte do vocabulário de um cristão. Então, retribuir o mal com o mal. Não fazer mal para uma pessoa que faz mal para você. Não ter a mesma atitude. Ainda que, como homens, muitas vezes nós temos esse desejo, mas Deus, eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou agir de forma diferente. Né? Paulo fala ainda, irmãos, para buscarmos a paz. Olha só o verso número 18. Se for possível, né? E o quanto depender de vós, tende paz com todos. Esforçai-vos, ainda no verso 17, no final, né? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se for possível, tenha paz com todos. Depender de você. Da minha parte, eu estou buscando a paz. Da minha parte, eu não quero agravar a situação, eu não quero mais encrenca, eu quero resolver o problema, não quero estar em paz, eu quero resolver.
isso é um grande desafio, irmãos. Um grande desafio para nós, porque trata-se de pessoas que não querem o nosso bem, que não desejam o bem, mas que, como cristãos, nós temos aí que procurar a paz, não a guerra. Não buscar vingança. Verso número 19, ó, não vos vingueis a vós mesmos. Mas aí Paulo diz algo interessante, né? Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Aqui, irmãos, entenda bem, Deus é que vai estar julgando e retribuindo a cada um segundo as suas obras, e não eu. Então, dá lugar à ira. Essa ira é a ira divina. E a ira de Deus se levanta, se manifesta contra a impiedade, não contra o impiedoso. É interessante isso. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus quer salvar o pecador, mas ele tem que punir o pecado. Então, as pessoas que praticam o mal e não se arrependem, por causa do seu mal praticado, serão condenadas. Mas isso pertence a Deus. Deus é aquele que vai julgar retamente. Se você e eu tomarmos decisões próprias de retribuir, de se vingar, nós estamos agindo por conta própria, mas se entregarmos tudo nas mãos do Senhor, que é o reto juiz, ele vai fazer o que é correto e no tempo certo. Está difícil. Amém. E a última coisa que Paulo fala, como é que eu consigo amar os meus inimigos? Fazendo o bem. Verso 20 e 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Tá? Pessoa que você sabe que odeia você, que é seu inimigo. Às vezes, é uma pessoa que mora no seu bairro, que às vezes é seu vizinho, que é seu colega de trabalho, e que você sabe que é um inimigo, da parte dele, ele é inimigo declarado. E aí essa pessoa cai no telhado da casa dele. Você vai lá e fala assim: eu queria te ajudar, queria fazer algo por você. Você está passando um dia de chuva e vê a pessoa que te odeia com o carro, com o pneu furado. Você para e fala: quero te ajudar a trocar o pneu. Está com a criança chorando lá dentro: ó, tem um pacote de bolacha, dá para a criança aí para comer, está com frio, quer que eu faça alguma coisa, quer usar o meu telefone, enfim. A pessoa declaradamente é seu inimigo, mas você pode, nesse momento, ajudar essa pessoa, no momento de fome, no momento de dificuldade, estender a mão, ajudar. Isso vai fazer ele pensar: porque só faço mal para essa pessoa. E quando ela me vê numa situação difícil, ao invés de bater palma, de aplaudir, de dar risada, ele procura me ajudar. Ele vai ficar com brasas vivas sobre a cabeça pensando: puxa vida, que tipo de pessoa sou eu? Que só faz o mal, e a pessoa que eu faço mal, que eu odeio, que eu falo mal, ela está me ajudando na hora que eu preciso. E isso vai mexer com a pessoa. Não deixes vencer pelo mal, verso número 21, mas vença o mal com o bem. Como é que eu vou vencer uma pessoa que só faz o mal? Fazendo. Isso não é uma questão que amar a Deus, amar ao próximo, amar o inimigo. Nós precisamos pedir que Deus nos dê forças para isso. Que Deus nos ajude a amar o próximo, que Deus nos ajude a amar os inimigos. Senhor Jesus,
fazer, ó Pai, a tua vontade, ser dirigidos pelo Senhor, para podermos praticar a sua palavra. Nós não conseguimos, nós não temos força para isso, mas sabemos que o Senhor pode, ó Pai, agir em nossas vidas quando permitimos. E por isso pedimos, ó Pai, enche-nos com o teu Espírito Santo, para que possamos viver uma vida que te agrada, em nome de Jesus.